Nós conhecemos e que a Bíblia trata do contexto pré-diluviano a nível de tecnologia. Nós temos uma informação que nos vem através da evolução, que os homens primitivos, eles eram extremamente primitivos. A Bíblia nos dá um contexto um pouco diferente. Pensa só, o caso de Adão, ele deu nome a todos os animais num único dia. Ele não tinha laptop, não tinha câmera digital, não tinha nada disso para ir dar nome, tirando foto, colocando na planilha e mostrando. Já pensou lembrar o nome de todos os animais? E a Bíblia nos dá a ideia de que dar nome foi classificar segundo aquilo que o animal fazia. Não é se chegar e falar assim, isso aqui é uma vaca. Não, isso aqui é um hipopótamo. Por que ele é um hipopótamo? Duas palavras no grego, né? Hippos e o tamos, que é rio e cavalo. Então você tem cavalo da água. Então isso aqui é o hipopótamo, é o bicho que vive dentro da água. Parece um cavalo, o cavalo que vive dentro da água. Essa é a ideia. Não é simplesmente dar nome, mas nome segundo a função. Se nós olharmos a descendência de Caim, é algo simplesmente fantástico. Muita gente não gosta muito de estudar a descendência, né, as genealogias da Bíblia. Eu gosto muito, vivo estudando esse material. Olha na descendência de Caim o que nós temos. Ele foi o segundo depois de Adão. Foi o primeiro assassino da história. E ele saiu dali, poucos anos depois, nós não sabemos quanto, ele edificou uma cidade. Às vezes o pessoal pensa uma cidade, algo mais ou menos como assim São Paulo, uma Babilônia da vida. Não é bem esse negócio. Uma cidade. Nós não sabemos quanto tempo se passou. Só segura as pontas, porque as pessoas perguntam assim, mas vai construir uma cidade quem? Só ele e a esposa dele? Segura as pontas, a gente vai ver que tinha muita gente no planeta Terra, dá para construir muita cidade por aí. Na descendência de Caim aparece um homem chamado Lameque, que foi o sétimo depois de Adão. Lameque, a história dele é muito interessante, como o Eros já estava falando, ele foi descendente de Caim e foi o primeiro bígamo da história que a gente conhece, ou seja, teve duas mulheres. O que é interessante é que ele também foi assassino, era um homem violento. Dá para perceber como que a história humana é marcada pela violência, desde o seu início. Como é marcado por essa confusão de relacionamentos, desde a sua origem. Seus filhos, os filhos de Lameque foram Jubal, Jabal e Tubal-Caim. 3 gêniozinhos da época. Se você pegar, por exemplo, Jubal, ele era criador de gado. É um cara assim, relacionado com o povo da agropecuária. Jabal. Jubal, esse daí era um pouquinho mais interessante porque ele era músico. Gostava muito desse negócio de harpa. Agora imagina criar instrumentos. Você já tentou criar algum instrumento? Faça uma flautinha doce dessa que a gente usa por aí. Tenta fazer uma usando bambu, por exemplo. Você vai ver a dificuldade que é colocar os furinhos no lugar certo para que o som seja produzido de forma harmoniosa. Você vai cortar bambu até cansar e fazer furinho até enjoar, até você conseguir chegar no lugarzinho certo. A menos que você vá para a universidade, faça um curso de música e faça um curso de física. Daí juntando os dois, você vai saber como fazer o furinho no lugar certo, vai resolver o teu problema. Mas não são 5 anos de universidade. Eu acho que em 5 anos você consegue fazer muito furinho, muita flauta. Talvez você chegue lá também. Mas essa é a história de Jubal. Mas tem um deles que me impressiona muito, que é Tubal-Caim. Tubal-Caim, a Bíblia nos diz que ele era artífice de todos os instrumentos cortantes de ferro e bronze. Ele quem começou com esse negócio. O problema é que para você extrair o ferro do minério de ferro, você precisa de uma pequena temperaturazinha de 1650 graus. Tem que saber fazer uma boa fogueirinha para extrair o ferro do minério de ferro, né? Não somente isso, que a Bíblia nos diz que ele também era artífice de instrumentos de bronze. Bronze é uma liga. O problema da liga já é uma questão mais séria. Por quê? Porque na liga de bronze você tem praticamente uma fusão de 2 coisinhas. Você tem o cobre e o zinco. E a proporção deles tem que ser muito perfeita. Se não for, a sua faquinha fica cega o tempo todo. Imagina o grau de metalurgia desse povo. Enquanto a história nos fala do homem da caverna e da idade da pedra, a Bíblia está nos falando do povo da metalurgia e da siderurgia. Um pouquinho diferente da história que a gente ouve nas nossas escolas. E isso tem evidência científica. Essa é a parte que é fascinante. Bom, só um pouquinho a respeito desse povo aí.
Dentro da cronologia, só para nós termos uma ideia, que vocês estão vendo um pouquinho das idades. Adão tinha 130 anos quando ele gerou um filho, a sua imagem e semelhança, que era Sete. E depois que ele gerou a Sete, Adão viveu ainda 800 anos. Adão viveu 930 anos. E se você for olhando toda a história desse povo pré-diluviano, você vai perceber que o dilúvio de Gênesis ocorreu no ano 1656, depois da criação de Adão, mais ou menos no ano 2300 a.C. O que é fascinante, só nessa história que vocês estão vendo aí, não sei quantos já perceberam, o pai de Noé, que também se chamava Lameque, morreu cerca de 2 anos antes do dilúvio, quando a gente estuda a genealogia. Dá uma olhadinha a respeito da questão dos seres humanos, da longevidade, porque muita gente fala assim, não, você tem certeza que esse povo vivia esses 900 anos, não sei o que tem? O que vocês estão vendo aqui é algo muito interessante, porque é um trabalho feito utilizando o que nós chamamos de curvas de deterioração. O que eu fiz foi pegar uma escalinha marcando as genealogias. Então você tem as genealogias que vão de Adão até Noé, e depois de Noé até José. Nós estamos falando de José, então segui a coisa até José, só para você ter uma ideia como é que foi o negócio por ali. Praticamente o que nós percebemos, que de Adão até Noé, a idade média é de mais ou menos 900 a 950 anos. Tem um pontinho ali embaixo, que aquele lá é Enoque. O caso de Enoque vocês conhecem, né? Tá aquele negócio, Enoque andava com Deus, e Deus andava com Enoque, Enoque andava com Deus, e Deus andava com Enoque. Um Deus chegou para Enoque e falou, Enoque, o caso é o seguinte, ó, você está muito mais perto da minha casa do que da sua, vem para casa, aproveite e já fica por aqui. Enoque foi arrebatado e foi embora para o céu, e ninguém mais ouviu falar de Enoque por aí. Essa foi a ideia mais ou menos. Por isso que Enoque aparece ali, tendo desaparecido com a pequena idade, um jovem de 365 anos. Você vê que ele desapareceu ainda novo, ou seja, na flor da idade, literalmente. O que é fantástico quando nós estudamos a respeito disso é o seguinte: vocês estão percebendo os pontos daquela curva? Quando nós fazemos um estudo utilizando sistemas de deterioração, que são o seguinte: imagina que eu tenho um milharal. Meu milharal, todos os pés de milho estão perfeitos, certinhos. De repente dá uma praga no meu milharal, e essa praga começa a detonar os meus pés de milho. A pergunta é, quantos pés de milho ainda estariam bons à medida que o tempo for passando? Então você começa com todos os pés de milho bons. À medida que o tempo vai passando, a quantidade de pés de milho bons vai diminuindo. A curva é exatamente essa que a gente vê ali. O que é interessante é que para você chegar com seres humanos na faixa de 100 a 120 anos, você teria que ter começado com seres humanos na faixa de 900 a 1000 anos. Pela própria matemática, a Bíblia nos dá os parâmetros corretos. Agora, já pensou que legal? Fico pensando, puxa vida, Noé ter vivido 900 e não sei quantos anos, Matusalém 869, Adão, por exemplo, 930 anos. Imagina só, com 930 anos, ó, se você fizer os 120 cursos na área de ciências que você tem por aí, está na área de faculdade, vamos arredondar tudo, são 120 cursos, 5 anos por curso, você teria 120 diplomas em 600 anos, e teria mais 350 anos para praticar o que você quisesse ainda. Você não acha fantástica a ideia? Pensa só o quanto que Adão não deveria conhecer e o que ele deveria saber. Agora, nós usamos apenas, no máximo, 10% da nossa capacidade. No máximo. Isso aí, os gênios, tipo Albert Einstein, esse povo aí usava 10%. Eu e você estamos assim na faixa dos 3%, naquele dia que a gente está animado assim a pensar. Tá? E olha lá ainda. Já imaginou de toda a nossa capacidade, com tudo isso que Deus nos deu, usando 3%? Imagina esse povo usando 100%. O que nós vemos é que essa questão do que a Bíblia nos oferece a nível de uma idade é precisa. Bom, quando nós tratamos a respeito disso, uma das pequenas perguntas que as pessoas sempre fazem é o seguinte: mas e na época de Noé, quando Noé, ali no dilúvio, tinha muita gente na terra? Bom, tinha um pouquinho. Por exemplo, estou pegando aqui o que nós chamamos de crescimento malthusiano. É uma equação que foi desenvolvida para a gente poder calcular o crescimento populacional.
eu peguei metade da quantidade